Os animais híbridos são seres oriundos do cruzamento genético entre espécies diferentes, porém do mesmo gênero, ou seja, ocorre quando dois animais distintos cruzam e surge um novo animal, geralmente estéril, devido aos seus genes incompatíveis, convencionalmente chamado de híbrido. É importante observar que os animais híbridos são caracterizados pelo cruzamento interespécies, enquanto que os animais mestiços surgem do cruzamento de animais da mesma espécie, entretanto, de raças diferentes. Um exemplo para o caso de animais mestiços são os conhecidos cães vira-latas, fruto do cruzamento de cães de raças diferentes. Geralmente, os híbridos, sejam de origem animal, sejam de origem vegetal, são seres inférteis. Contudo, há eventos raros de animais híbridos férteis, como é o caso das fêmeas do javaporco, que surgiu do cruzamento entre um javali e um porco, e do animal híbrido conhecido como cama, criado num laboratório em Dubai, a partir do cruzamento genético entre um camelo macho e uma lhama fêmea. Contudo, mesmo sendo criado em laboratório, o cama possui o mesmo número de cromossomos das espécies maternas e paternas que o originaram. E dessa forma, o animal acabou também se tornando um híbrido fértil. O aquecimento global, o derretimento das geleiras e os efeitos das constantes mudanças climáticas, além de outros fenômenos naturais, têm afetado os habitats de muitas espécies silvestres. Os eventos têm afetado no aumento do número de espécies híbridas, sejam vegetais ou animais, visto por alguns estudiosos como parte da história evolutiva das espécies, relacionada à sobrevivência de algumas delas. Da mesma maneira, o surgimento dos animais híbridos pode ser fruto de um desequilíbrio biológico, como nos casos do aparecimento de novos predadores. Vítima de um acidente de trânsito em 2021, um animal foi encontrado atropelado em uma estrada no município de Vacaria, no Rio Grande do Sul, ainda com vida. E intrigou pesquisadores, que movimentaram uma equipe para descobrir a origem do bicho misterioso. Inicialmente identificado como uma espécie silvestre, o animal tinha traços de raposa, mas também aspectos de uma espécie canina. A fêmea foi resgatada ainda com vida pelo biólogo Herbert Hasser Jr., uma parceria de uma patrulha municipal ambiental. Numa primeira análise, Herbert identificou a vítima do acidente de trânsito como uma espécie silvestre. Ela foi encaminhada para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que possui uma equipe especializada em lidar com casos como esse. E foi aí que essa história ganhou uma primeira reviravolta. Ao retirar o bicho ferido da caixa de transporte, a pesquisadora Flávia Ferrari observou que ele era muito diferente do graxaim do campo, uma espécie similar a uma raposa, cuja pelagem nativa é de coloração cinza-amarelado, mais próxima da cor bege. Endêmico da América do Sul, o graxaim do campo está presente especialmente em áreas da Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e sul do Brasil, em habitats de campos abertos, como os dos Pampas, Cerrados e região do Chaco. Vale destacar que, além do graxaim do campo ser chamado popularmente de raposa, trata-se de uma espécie diferente. No caso, essa espécie de graxaim também é conhecida como zorro gris ou pampa fox, sendo um pouco maior que o graxaim do mato, devido ao seu tamanho, com proporção de até pouco mais de 1 metro. Erroneamente considerados predadores de animais domésticos, esses bichos silvestres são ameaçados quando encontrados em áreas próximas às propriedades rurais e muitas vezes acabam sendo caçados por fazendeiros em defesa de suas ovelhas ou gado. Em geral, durante o dia, os graxaim do campo escondem-se em tocas, fendas e ocos de árvores. Eles são considerados animais canídeos do tamanho médio, pertencentes à família Canidae, que engloba cães, lobos, chacais, coiotes e as próprias raposas.
A fêmea encontrada no Rio Grande do Sul se assemelhava com um graxaim do campo, porém, sua coloração era bastante diferente da coloração natural da espécie silvestre. Por isso, a primeira impressão foi que se tratava de um animal raro. A dúvida se manteve quando o geneticista Thales Renato de Freitas, do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi convocado a dar um parecer. Ele também considerou a diferença de cor do animal encontrado, que apresentava uma coloração muito mais escura e cinza. E o segundo sinal de identificação do geneticista, que indicou que o animal poderia ser um híbrido, foi o som que o bicho emitia, pois latia igual a um cachorro. De acordo com o cientista, os graxaim do campo emitem um ganido breve e agudo. Resumindo, o bicho comia como um graxaim do campo silvestre, mas latia feito cão doméstico. Afinal, a qual espécie ele pertencia? O animal foi então transferido para um tipo de canil que trata de espécies domesticadas, pela possibilidade de ser uma espécie de cachorro do mato. Foi aí que veio a segunda surpresa. O comportamento desse indivíduo não era nada semelhante ao de um cachorro. Ele se recusou completamente a comer ração, por exemplo. Os cuidadores, então, decidiram fazer um experimento e ofereceram pequenos roedores ao canídeo misterioso. E ele comeu sem pestanejar, como se espera de um graxaim do campo. Com a descoberta, o animal foi enviado mais uma vez para o setor de animais silvestres. Bom, para responder a essa pergunta de forma definitiva, o geneticista Freitas escalou outros 2 especialistas. O primeiro deles, o citogeneticista Rafael Kretschmer, da Universidade Federal de Pelotas, foi incumbido de vasculhar os cromossomos do animal. Para entendermos melhor as análises genéticas, vamos entender primeiro sobre como operam os cromossomos. Os cromossomos são as estruturas que abrigam todo o material genético de um ser vivo. Eles são herdados diretamente dos seus genitores. No caso, metade dos cromossomos está diretamente relacionado ao material genético da mãe e a outra metade diretamente ligada ao material genético do pai. Se a espécie atropelada fosse um cachorro doméstico, conhecido cientificamente pelo termo Canis lupus familiaris, ela deveria apresentar 78 cromossomos em seu material genético. Agora, caso fosse um graxaim do campo, contaria com 74 unidades dessa estrutura cromossômica. Após realizar uma biópsia da pele e uma cultura celular, ou seja, o cultivo de células em laboratório, seguido de análise posterior, os geneticistas descobriram que o animal tinha 76 cromossomos. Você se lembra de que falamos da família dos canídeos? Pois bem, o único canídeo que aparece no Rio Grande do Sul com esse número de cromossomos é o famoso lobo-guará. Mas os cientistas logo descartaram a ideia de o indivíduo pertencer a esta espécie, devido às próprias características físicas da fêmea de pelagem cinza escura. A partir desse trabalho, eles chegaram a uma outra conclusão. O animal não era um cachorro ou um graxaim do campo, e sim uma mistura das 2 espécies animais. O número inusitado de cromossomos poderia ser explicado pelo cruzamento entre representantes dessas 2 espécies. Do cachorro, vieram 39 cromossomos, metade do total. Do graxaim do campo, 37 cromossomos. A combinação dos 2 chega exatamente aos 76 cromossomos encontrados pelo Laboratório Gaúcho. Para confirmar o achado, a bióloga Bruna Helena, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez uma análise dos genes do suposto animal híbrido. Segundo a bióloga, a primeira coisa que sua equipe conferiu foi o DNA mitocondrial,
que é herdado exclusivamente da parte materna do genitor. O DNA mitocondrial fica fora do núcleo da célula, separado do restante do DNA, numa estrutura responsável pela geração de energia conhecida como mitocôndria. Por isso que a equipe conseguiu observar e reconhecer que a linhagem materna do animal misterioso era de Graxaim do Campo e formou Bruna Helenara. Ao analisar o DNA completo, os pesquisadores descobriram trechos de genes exclusivos dos cachorros e outros que só aparecem nos graxaíns do campo. Então, após identificarem esses trechos de genes, de fato, de uma espécie de cachorro tradicional, os cientistas puderam concluir definitivamente que a fêmea que havia sido atropelada era realmente um animal híbrido. De acordo com as redes de comunicação brasileiras, há casos semelhantes, registrados com outros canídeos na África, na Europa e na América do Norte. No entanto, essa foi a primeira vez que esse fenômeno foi descrito em detalhes na América do Sul. Os achados publicados no periódico científico Animals, no início de agosto deste ano, foram classificados como raros e surpreendentes pelos envolvidos no trabalho. Afinal, apesar de pertencerem à mesma família de canídeos, o cachorro e o graxaim do campo são parentes relativamente distantes na árvore evolutiva desta família animal. Após a constatação e recuperação das lesões do atropelamento, a fêmea foi castrada e enviada ao Mantenedouro São Brás, um santuário zoológico sediado em Santa Maria, também em terras gaúchas. Mas a história acabou com um final triste na narrativa do mais novo híbrido. Um dia depois da entrevista à BBC News Brasil, realizada em 29 de agosto de 2023, os pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul enviaram um e-mail com uma notícia inesperada para a redação do canal de notícias. A equipe de geneticistas comunicou que, após a entrevista e matéria do canal, os pesquisadores telefonaram para o Mantenedouro São Brás para solicitar fotos atuais do animal. Porém, foram informados que o animal tinha morrido há cerca de um ano. Os cientistas confirmaram a informação numa segunda interação com o santuário, mas ainda estão tentando entender o que causou a morte do animal. Enquanto tentam descobrir o que está por trás da morte do híbrido, os especialistas envolvidos com a história avaliam os possíveis impactos que os cruzamentos entre espécies de canídeos podem ter. A adaptação desses tipos de animais na natureza oferece grandes riscos ao ecossistema como um todo. O graxaim do campo tem uma coloração bem próxima do habitat, o que permite uma camuflagem para caçar e se esconder dos predadores. Já o híbrido, que nasceu com pelagem escura, não tem esse mesmo atributo. Isso ofereceria risco para a sua sobrevivência. Além do mais, há um grande problema em relação às possíveis trocas de doenças entre espécies. Isso porque os cachorros domésticos também podem transmitir certas condições para animais selvagens, e isso virá um problema sério, conforme relatou o geneticista que encontrou primeiramente a fêmea atropelada. Bom, daqui em diante, os pesquisadores preveem estudos mais aprofundados e avançados em relação aos animais híbridos, devido às próprias consequências ambientais que têm ocasionado novos casos e aparições. De acordo com um dos pesquisadores, quando pensamos na conservação de espécies, precisamos fazer projeções a longo prazo para podermos compreender melhor os danos e as consequências desta proliferação de espécies e cruzamentos. Muitos biólogos consideram a hibridação uma ameaça às espécies. Contudo, isso ocorre muitas vezes de maneira natural, em que duas espécies similares são obrigadas a ocuparem o mesmo território. Em 2010, uma das mais antigas revistas científicas do mundo, Nature, publicou um artigo sobre o tema
da hibridação interespécies, na qual 34 espécies se encontram em risco de cruzamento decorrente do aquecimento global. Entre as espécies estão o bardoto, proveniente do cruzamento entre cavalo e uma jumenta, o ligre ou tigron, advindo do cruzamento de leão com tigre, um estranho animal aquático com o nome de wolfim, nascido do cruzamento de um golfinho com uma baleia, entre outros bizarros, como os híbridos nascidos do cruzamento de zebra com cavalo ou de zebra com asno, além do gato savaná, conhecido, ou savana, conhecido no mundo dos socialites que adquirem este híbrido avaliado em 120 mil no Brasil. O felino foi criado em 1986 nos Estados Unidos, a partir do cruzamento entre um gato doméstico e um serval, felino africano selvagem. Existe um lado perverso nos avanços da engenharia genética e os métodos de inseminação artificial, pois estas tecnologias têm favorecido pesquisas científicas na área e o mercado das indústrias alimentícias tem investido no surgimento de novas espécies de modo a criar animais mais fortes, com carnes mais saborosas e menos gordurosas, entre outros objetivos. Bom, voltando ao caso do Rio Grande do Sul, os envolvidos na investigação suspeitam que o híbrido do Graxaim do Campo com cachorro foi flagrado em ocasiões pregressas no seu local de habitação natural, pois em 2019, Rassi Júnior, o mesmo biólogo que realizou o resgate em 2021, avistou um canídeo de aparência estranha e semelhante à fêmea que resgatou na região de Vacaria. À época, ele gravou um vídeo e a equipe acredita que se trata do mesmo animal. Isso porque, nos registros obtidos em 2019 e 2021, é possível ver uma mancha branca no tórax de ambos os animais. Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!